E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta que muita gente se faz. Qual é o custo real de viver na Europa? Especialmente se a gente comparar com uma cidade como São Paulo. Se preparem porque os números contam uma história bem diferente do que se imagina. Uma verdadeira batalha econômica entre o lado oeste e o lado leste do continente. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Quando se fala em Europa, o que vem na cabeça? Geralmente é Londres, Paris, cidades incríveis, mas com custo de vida que assusta. Só que a Europa é um continente enorme, cheio de realidades diferentes. Então a pergunta certa não é se é caro, e sim onde é caro. E claro, como isso se compara com o que a gente já conhece aqui no Brasil. Para a gente conseguir desvendar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos derrubar essa ideia de uma Europa única. Depois, a gente vai analisar os custos nas capitais mais famosas do Ocidente. Na sequência, vamos descobrir uma surpresa que vem lá do leste e, para fechar com chave de ouro, vamos falar do que realmente importa, o poder de compra. Ok, vamos começar pelo lado que todo mundo conhece, o lado mais famoso da moeda, as grandes e desejadas capitais da Europa Ocidental. E para a gente entender o custo de vida em qualquer lugar, a primeira coisa que se olha é o salário, claro. Bom, olhando essa tabela, o primeiro impacto é forte, né? Os salários em Londres e Berlim são muitas vezes maiores do que em São Paulo. Lisboa, mesmo sendo mais modesta que as outras duas, ainda tem uma vantagem bem grande. À primeira vista, parece uma goleada da Europa, mas a gente sabe que salário é só metade da conversa. E agora, a realidade chega com tudo. O aluguel, minha gente, muda completamente o cenário. Em Londres, ele praticamente engole quase 70% de um salário médio. Já em Lisboa, a situação é ainda mais tensa. O aluguel médio é maior que o salário médio que a gente acabou de ver. Isso mostra bem a pressão que o mercado imobiliário de lá está sofrendo. Berlim parece um pouco mais equilibrada, enquanto São Paulo, olha só, em euros parece bem mais acessível. Vamos parar um instante e olhar bem para esse número. Mais de 2.500 euros. Isso é o que custa, em média, morar num apartamento de um quarto no centro de Londres. É um valor que, sozinho, já muda toda a percepção daquele salário que parecia tão alto, não é mesmo? Certo. Deixando o glamour do Ocidente um pouco de lado, vamos agora virar nosso mapa. Vamos para uma região que muitas vezes é esquecida, mas que está passando por uma transformação econômica, assim, inacreditável. Estamos falando dessa área toda aqui. Países que, depois de muito tempo isolados, correram atrás do prejuízo para se integrar na economia de mercado. E hoje, o que define eles não é mais o passado, e sim um presente super dinâmico e um futuro muito promissor. E é aqui que os velhos estereótipos começam a cair por terra. Pega essa frase sobre a Eslováquia, por exemplo. Um país que virou um gigante silencioso na indústria de carros. Isso prova que a região não é só um lugar com mão de obra barata. Não, não. Estamos falando de uma potência industrial